Era uma madrugada gelada, daquelas que parecem conspirar contra você. O relógio marcava 5 da manhã quando eu arrastava os pés de volta para casa após mais uma noite exaustiva de trabalho. O céu, que horas antes se mostrava sereno, agora desabava em torrentes de chuva cortante, acompanhadas por rajadas de vento que pareciam querer arrancar a pele do corpo. Nada no clima noturno anterior sugeria aquele castigo, e confiante na previsão do tempo eu saíra de casa com um equipamento digno de um passeio no parque: camiseta, calça de moletom e tênis. Só a jaqueta de couro sintético, minha eterna companheira para emergências, me salvava de virar uma estátua de gelo. Mas nem ela, com sua promessa impermeável, conseguia conter o frio que se infiltrava pelos ossos. Em menos de meia hora, meus dedos já não respondiam aos comandos e a sensação de umidade nos pés anunciava que tênis e calça haviam se rendido à tempestade. A distância até casa parecia se esticar a cada passo, como se o universo quisesse me punir por ter acreditado que aquela seria uma noite tranquila. O único consolo? A certeza de que após aquele plantão infernal, 3 dias de folga me aguardavam. 3 dias para esquecer o cansaço, para afundar no colchão e ignorar o mundo. Absorto nessa fantasia, quase não percebi quando meu pé esmagou algo na poça d'água que se formara no meio do caminho. Um estalo surdo, seguido de um impacto mole. Sem hesitar, agachei-me, pesquei o objeto e o enfiei no bolso da jaqueta. Não havia tempo para inspeções sob aquele dilúvio. Chegar em casa foi uma vitória. Troquei as roupas encharcadas, envolvi-me em um cobertor e já me preparava para desabar na cama quando a memória do achado me atingiu como um raio. A jaqueta pendurada no cabide guardava meu troféu involuntário: um smartphone preto, pequeno e desgastado, com a traseira coberta por arranhões e uma maçã cinza descascada colada como um adesivo barato. Um modelo simples, mais grosso que o meu, daqueles que parecem ter sobrevivido a uma guerra. Pressionei o botão de ligar sem muita esperança, afinal, um banho de lama não costuma fazer bem a eletrônicos. Como esperado, nenhuma reação. Mas a ideia de deixar aquele aparelho apodrecer no lixo me incomodou. Vamos tentar o método da vovó, pensei, depositando sobre uma toalha próxima ao secador do banheiro. Se não reviver, pelo menos tentei. O sono me engoliu antes que eu pudesse me preocupar com o destino daquele celular, até que um som agudo, distorcido, me arrancou da inconsciência horas depois. Uma melodia que mais parecia o lamento de um fantasma do que um toque de chamada. Desorientei-me, procurando a fonte do ruído pela sala, até perceber que ele vinha do corredor, e mais precisamente do banheiro. Lá estava o aparelho, vibrando sobre o piso frio, o display iluminado por um número desconhecido. Um calafrio percorreu minha espinha. Responder ou não? A lógica ditava que poderia ser o dono, desesperado para recuperá-lo, mas algo naqueles segundos de hesitação me fez duvidar. 10 batidas do coração depois, levantei o celular. O dedo pairou sobre o ícone verde. Não consegui completar o gesto. Em vez disso, limitei-me a ouvir, esperando que uma voz, qualquer voz, quebrasse o silêncio. 1 minuto se arrastou. Nada além de um chiado quase imperceptível. Alô? Arrisquei, já prevendo o desfecho. A resposta foi um clique seco. A chamada havia sido encerrada. Ninguém liga e fica calado, reflete, enquanto o aparelho voltava ao silêncio. A não ser que não fosse uma pessoa, ou que a pessoa em questão não quisesse ser encontrada. Abandonei a ideia de devolver o celular na mesma hora. Antes precisava entender o que havia ali. Liguei-o novamente, mas esbarrei em um bloqueio gráfico. Não um simples PIN, mas um padrão que eu jamais decifraria por tentativa e erro. Restava uma alternativa: a memória externa. Com cuidado, removi a bateria e localizei o slot da SD. Para minha surpresa, não havia chip de operadora. Como um telefone. Sem SIM recebe chamadas? Questionei-me, atribuindo o mistério aos caprichos da água que o danificara. Talvez isso explicasse também o silêncio na ligação e o corte abrupto. Inseri o cartão no leitor do computador. A expectativa era quase insuportável enquanto os arquivos carregavam. Metade da capacidade ocupada, 43 fotos e 6 vídeos. As miniaturas, no entanto, recusavam-se a aparecer, substituídas por ícones genéricos. Corrompidos, pensei, temendo que a água tivesse apagado tudo. Cliquei na primeira imagem. Erro. Na segunda. Erro. A terceira repetiu o padrão. Mas a quarta finalmente abriu-se diante de mim. Era uma jovem
Cabelos castanhos ondulados caídos sobre os ombros. Olhos verdes, intensos, fixos na câmera enquanto ela segurava aquele mesmo celular, em um gesto casual de autofoto. Por um instante senti-me um invasor espiando um fragmento íntimo de uma vida alheia. A vontade de fechar tudo e postar um anúncio em redes sociais achado, celular preto danificado. Procura-se dona, possivelmente de olhos verdes foi quase irresistível. Quem sabe ela não respondia. Quem sabe não. Estava sozinha, esperando por alguém que nunca chegaria? Mas a curiosidade essa, traidora, me segurou pelo pescoço. Pressionei a tecla de avançar. E então o mundo parou. A mesma jovem olhava para mim. Mas desta vez seus olhos estavam opacos, vidrados como se a vida os tivesse abandonado. A pele, antes saudável, agora exibia um tom amarelado salpicado de manchas escuras e cortes irregulares. Os lábios, Deus, os lábios, esticados em um sorriso grotesco, desumano, como se algo os puxasse para os lados com fios invisíveis. Só então notei, 2 sulcos finos quase imperceptíveis marcavam as extremidades da boca como se alguém tivesse costurado aquela expressão de terror em seu rosto. O ar fugiu dos meus pulmões. Por segundos fiquei paralisado, convencido de que se piscasse, aquela coisa saltaria da tela e me arrastaria para o mesmo destino. Isso não é real, murmurei, forçando a razão a superar o pânico. É maquiagem, um cosplay maluco, ou um filtro, um Photoshop bem feito. Qualquer coisa, menos a verdade que ameaçava se revelar. Respirei fundo, determinado a provar minha teoria. Cliquei na próxima foto. Um homem de costas curvado sobre um banco de parque. Árvores se entrelaçavam. Ao fundo, como testemunhas silenciosas. Nada de anormal, exceto pela posição estranha, como se ele tivesse deixado o celular cair e ao pegá-lo, acionado a câmera. Sem querer. Talvez seja um padrão, tentei me convencer. Primeiro as fotos normais, depois as modificadas. Mas a explicação não colava. Quem faria algo assim? Quem se fotografaria acidentalmente em ângulos tão absurdos, como se a mão tremesse ou fosse puxada por algo além do controle? A próxima imagem destruiu qualquer ilusão de normalidade. Um porão, cadeias, ganchos cravados em carne viva, um corpo pendurado, os braços esticados em uma cruz macabra, enfaixados com ataduras ensanguentadas. Rosto parcialmente oculto pela sombra, mas suficiente para reconhecer os traços distorcidos daquela que minutos antes sorria para a câmera. Dessa vez não houve gritos nem lágrimas, apenas um vazio gelado, como se meu cérebro se recusasse a processar o que via. O medo estranhamente não veio, talvez porque a mente humana tenha limites para o horror, ou talvez porque no fundo eu já soubesse que aquilo não era ficção, e que de alguma forma aquele celular havia encontrado mim. Não era possível. Eu estava quase convencido de que tudo aquilo não passava de uma encenação elaborada até aquelas selfies. Mudei para a próxima foto. Um jovem de óculos, sorriso tímido, luz do sol batendo no rosto. Normal. Demais. A seguir, ele mesmo, mas desta vez estirado no chão de concreto, a cabeça virada em um ângulo antinatural. Não era uma poça de sangue. Era uma mancha espessa, quase sólida, como se alguém tivesse esmagado um saco de tinta vermelha sob seu corpo. O abdômen. Deus. Um buraco irregular, grande demais para ser real, como se algo tivesse rasgado de dentro para fora. Os olhos, antes cinza claros, agora turvos, semi-ocultos sob as pálpebras entreabertas. A boca congelada em um grito mudo. Meu estômago revirou. Corri para o banheiro, tropeçando nos próprios pés e me joguei sobre a privada no último segundo. O vômito queimava a garganta, ácido e amargo, como se meu corpo tentasse expulsar não só a comida, mas a própria imagem que havia visto. Por que diabos eu abri isso? Eu sabia que deveria estar apavorado, qualquer pessoa sã estaria, mas era pior que medo. Era uma náusea existencial, a certeza de que algo estava errado de um jeito que não tinha nome. Não pode ser real. Não pode. Lavei o rosto com água fria, os dedos trêmulos escorregando na torneira. Photoshop. Tem que ser. Ou um filme. Um snap-fake, aqueles que circulam na Deep Web. Mas nenhuma edição era tão perfeita. Nenhum ator conseguia reproduzir aquele grau de autenticidade. O cheiro metálico que parecia impregnar o ar. A forma como a luz refletia na pele pálida do cadáver, úmida e fria. As mãos não paravam de tremer. Precisava me acalmar. Ar. Preciso de ar. Peguei o
Maço de cigarros na mesa da cozinha e saí para o balcão, as pernas ainda instáveis. A chuva havia parado, deixando o asfalto brilhante sob as luzes dos postes. Acendi um cigarro com dedos desajeitados, tragando fundo. Leone. As fotos. O celular. Tentei-me concentrar na fumaça, no som distante dos carros, em qualquer coisa que não fossem aquelas imagens. Mas elas estavam ali, queimadas na retina. 10 minutos se passaram. O cigarro apagou entre meus dedos, esquecido. Não queria voltar para dentro. Não queria ver aquele celular novamente. Mas a curiosidade, mórbida, ou talvez a necessidade de provar que era tudo uma farsa, me empurrou de volta para a sala. Vou apagar. Vou jogar fora. Vou queimar a porra dessa coisa. Aproximei-me do computador com a intenção de arrancar a carta de memória e jogá-la no lixo junto com o telefone. Mas a tela ainda estava ligada. E ela ainda estava lá. A foto do jovem esventrado ocupava todo o monitor, como se tivesse crescido. Enquanto eu estava fora, cliquei no X vermelho. Erro, ação impossível de executar. Tentei novamente. Mesmo erro. Bati no teclado, frustração e pânico se misturando. Ctrl mais Alt mais deu. Nada. Escape. Nada. O cursor desapareceu. A imagem se expandiu, preenchendo cada pixel, cada centímetro da tela, como se o monitor fosse uma janela. Para aquele pesadelo. Que merda é essa? Gritei, socando o gabinete. O computador não respondeu. Só a foto imóvel me encarando. Arranquei o cabo de força da tomada. A tela apagou. Finalmente. Respirei fundo. Peguei o telefone desmontado e a carta de memória, enfiando tudo em um saco plástico. Vou jogar no lixo da rua. Agora. Mas quando me virei para sair, ouvi o zumbido do cooler. O computador ligou sozinho. Uma mensagem de erro piscava em preto sobre fundo branco. Arquivo corrompido. Reconstruindo dados. Depois, as fotos começaram a passar. Celie. Um rosto sorridente. Próxima. O mesmo. Rosto, agora sem vida, os olhos vidrados. Celie. Sorriso. Próxima. Cadáver. E outra. Outra. Cada vez mais rápidas, como um filme acelerado de morte. Até que, de repente, era minha foto. A mesma roupa que usava hoje de manhã. A mesma rua por onde havia passado. E eu curvado sobre algo no chão segurando um celular. Não era uma selfie. Era uma foto tirada por outra pessoa. E no chão embaixo de mim uma mancha vermelha se espalhava. Não gritei. Não chorei. Só encostei nas paredes como se pudesse atravessá-las. Enquanto as fotos continuavam a se alternar, eu vivo, eu morto, eu vivo, eu morto. Até que a tela ficou preta. Alguém bateu na porta. O som me arrancou do transe. Aproximei-me devagar, como se o chão pudesse ceder. A qualquer momento. Olhei pelo olho mágico. Um homem alto. Muito alto. Um casaco longo e puído, costurado à mão ou remendado. Tantas vezes que já não dava para distinguir. Uma cartola de abas largas escondia seu rosto. Ele não se mexia. Não respirava. Só esperava. De repente a mão enluvada se ergueu, enorme, coberta por couro grosso e bateu na porta. Um som surdo, como um martelo contra madeira podre. Recuei, tropeçando. Outro golpe. E outro. A porta estremecia a cada impacto, a maçaneta sacudindo. Alguém vai ouvir. Alguém tem que ouvir. Mas ninguém veio. Os golpes pararam. Por um segundo, só houve silêncio. Então a maçaneta girou. Clique. A porta rangeu, cedendo. Abriu-se devagar, como se empurrada por uma força invisível. O pânico explodiu em mim. Corri para o balcão, as pernas bambas, os pulmões queimando. Pulo. Vou pular. Não importava a altura. Qualquer coisa era melhor do que aquilo. Agarrei-me à grade, pronto para me jogar, quando senti mãos fortes, implacáveis me agarrando pela gola. Fui puxado para trás, arremessado contra o chão com uma violência que me deixou sem ar. Tentei me debater, chutar, gritar, mas era como lutar contra uma parede. Alguém me segurou com uma força desumana, esmagando meu rosto contra o piso. O último que vi antes de tudo escurecer foi a bota, suja, mal costurada, pisando no meu pescoço. E então nada. O prédio destacava-se como uma mancha imaculada no meio da desolação, paredes brancas como neve, cúpulas reluzentes que pareciam tocar o céu. Mas havia algo errado. No lugar do ícone sagrado sobre a porta, uma cabeça de cão disforme com presas à mostra, olhava para baixo com um ar de desafio. Rodion encolheu os ombros.
como se aquele detalhe macabro fosse apenas mais uma excentricidade do lugar, e seguiu adiante. Não demorou a chegar. Uma construção de 2 andares, madeira podre e tinta. Descascada, mas ainda de pé, o que naquelas bandas já era um milagre. 2 acessos, um pátio vazio, nem um sopro de vida. Só um vulto que deslizou rápido, demais atrás de uma janela do térreo, como se alguém o espiasse e, ao ser notado, recuasse às pressas. Antes que pudesse se virar, um rangido longo e agonizante rasgou o silêncio. A porta do prédio se abriu com um gemido de ferrugem. E então ele apareceu. Um corpo pesado, envolto em um ralo que parecia ter sido costurado décadas atrás. Emergiu da escuridão do corredor. Óculos grossos, emoldurando olhos gelados, não cinzentos, não azuis, mas da cor do gelo sujo que se forma nas poças de inverno. Rodion tentou um sorriso, mais por instinto do que por vontade. Sou eu. A palavra saiu seca, quase engasgada. A velha não respondeu. Só o examinou da cabeça aos pés, como se avaliasse o peso de sua alma. Depois, com um movimento lento e calculado, tirou do bolso uma chave. Um pedaço de metal retorcido, enferrujado, que mais parecia um instrumento de tortura do que algo para abrir portas. O dinheiro. Sua voz era áspera como lixa. Arrastando sobre madeira apodrecida. Rodion entregou as notas, observando enquanto os dedos nodosos da mulher as contavam com uma precisão inquietante. Assim que o último rublo desapareceu em seu punho, ela se virou sem uma palavra e sumiu de volta na escuridão do corredor, lançando por cima do ombro como um aviso, quarto 7. Segundo andar, e se foi, deixando para trás apenas o cheiro de mofo e o eco de seus passos arrastados. O ar dentro do prédio bateu como um soco. Era uma mistura tão densa que parecia sólida, álcool barato, alcatrão de cigarros mal apagados, urina seca e algo mais, um cheiro de podridão que não vinha de comida estragada, mas de algo muito pior. Rodion engoliu em seco, forçando-se a respirar. Você já sentiu isso antes? Lembrou a si mesmo. Nas escolas abandonadas, nos porões, onde os mais velhos se reuniam para beber até desmaiar. Era o cheiro da desesperança, daqueles que já haviam desistido de ser humanos. Subiu as escadas, os degraus rangendo sob seus pés como ossos quebradiços. No meio do caminho, ouviu vozes. Acha que hoje a matilha vai pegar quem? A velha Galha, com certeza. Aquela já não corre há anos. E ela irritou todo mundo. Dessa vez, Rodion congelou. Não era o conteúdo da conversa que o assustou, era o tom leve, cotidiano. Como se estivessem discutindo o cardápio do jantar. Quando ergueram os olhos e o reconheceram, um silêncio incômodo caiu sobre o corredor. 2 rostos magros, olheiras fundas, bocas marcadas pelo cigarro. Um deles acenou com a cabeça, lento, como se o pescoço não aguentasse mais peso. Boa noite. Rodion respondeu com um gesto seco e continuou subindo, sentindo os olhos deles queimando suas costas. Seu novo lar era exatamente como imaginara, um cubículo vazio ou mobília de metal enferrujada, uma cama que cheirava a décadas de suor alheio, uma mesa de cozinha coberta por um plástico rachado, tão antigo que já havia perdido a cor. Não havia televisão. Ele nem ligava para isso, e a internet, quando funcionava, era uma tortura. O essencial, pensou. Arroz, leite em pó, latas de comida que durariam meses. Tinha 500 rublos para gastar e não podia errar. Mal havia dado o primeiro passo em direção à porta quando uma voz rouca o deteve. Aonde você acha que vai? Rodion se virou de repente. Não eram os moleques da escada. Era um homem, alto, largo como uma parede, vestido com uma casaca militar jogada sobre os ombros. Por baixo da camiseta listrada, tatuagens serpenteavam pela pele, e um hematoma roxo, do tamanho de um punho, incharia sob seu olho direito. Seus braços pareciam capazes de partir um homem ao meio sem esforço. Ao mercado, gaguejou Rodion, indicando a janela. Está escurecendo, mas ainda dá tempo. O homem não se moveu. Seus olhos, porém, estreitaram-se. Você deveria esperar. Até amanhã. Rodion olhou para fora. O sol ainda teimava em lançar seus últimos raios sobre as ruínas. O mercado ficava a menos de 2 quarteirões. Que diabos ele teme? Mas, antes que pudesse argumentar, um som cortou o ar. Um uivo, longo, gutural, como se viesse das entranhas da terra. O homem na casaca militar ficou paralisado, os músculos tensos como cabos de aço. Seus olhos, antes frios, agora brilhavam com algo que Rodion não conseguia decifrar. Medo? Expectativa? Volte sussurrou, sem tirar o olhar da janela. Agora.
Aproveitando a distração, Rodion deslizou por ele e saiu correndo. O mercado era um barril de pólvora prestes a explodir. Uma lâmpada pálida sobrevivente de outra era piscava sobre uma porta de metal, enferrujada. Na soleira, uma mulher de avental sujo fumava com uma intensidade que sugeria que o cigarro era sua última linha de defesa contra o mundo. O que você quer? Sua voz era um rosnado. Comida. Só isso. Ela o encarou por um longo segundo, depois cuspiu a fumaça no ar e entrou sem se importar se ele a seguia. Dentro, o cheiro era ainda pior. Peixe podre, doces rançosos. Algo azedo que queimava as narinas. Rodion forçou-se a ignorar, pegando o que precisava com mãos trêmulas. Foi então que a viu. A mulher atrás do balcão havia congelado, os olhos arregalados, fixos em algo além da vitrine. Seu cigarro caiu no chão, esquecido. Você deveria ir, disse, sem tirar os olhos da janela. Sua voz tremia. Eles estão chegando. Quem? Ela não respondeu. Em vez disso, jogou seu troco sobre o balcão com tanta força que as moedas tilintaram como ossos batendo uns nos outros. A matilha. Corra! Antes que Rodion pudesse reagir, ela já estava trancando a porta com um cadeado enorme, os dedos ágeis apesar do pânico. Não olhe para trás, gritou enquanto saía correndo pela porta dos fundos. O uivo soou novamente. Dessa vez mais perto. Rodion não precisou ser avisado 2 vezes. Saiu em disparada, o coração batendo tão forte que doía. As ruas antes desertas, agora pareciam se fechar ao seu redor. Oh! Céu que há poucos minutos ainda guardava vestígios de luz, escurecia com uma velocidade antinatural. E então ele ouviu. Não era um uivo. Era um coro. Centenas de vozes, unidas em um só grito de fome. Um som que não vinha de animais, vinha de algo que havia deixado de ser animal há muito tempo. Ele correu como nunca havia corrido antes, os pulmões ardendo, as pernas prestes a ceder. Quando finalmente alcançou a porta de seu prédio, trancou-a atrás de si com um baque surdo e deslizou para o chão, ofegante, suado, tremendo. Não era assim que imaginara seu primeiro dia. Mas o pior ainda estava por vir. O velho subiu os degraus com uma lentidão calculada, como se cada passo fosse um peso que o tempo lhe impusera. Rodion tentou segui-lo, mas a pergunta queimava sua garganta. Espere. Por que você veio aqui? Procor virou-se com um sobressalto, como se tivesse esquecido da existência do jovem. Seus olhos, turvos e cansados, piscaram sob a luz fraca do corredor. Ah, esqueci por completo, murmurou, passando a mão pela barba rala. Na igreja, a missa. Vamos rápido. O padre Erofei não gosta de atrasos. Rodion hesitou. Algo naqueles olhos, ou na falta deles, o inquietava. Mas o velho já se afastava, arrastando os pés como um espectro de outros tempos. Resistir seria inútil. Ele seguiu, engolindo a desconfiança junto com o ar úmido do prédio. Do lado de fora, a praça diante da igreja já fervilhava. Homens, mulheres, crianças. Todos convergiam como moscas para um cadáver. Rodion contou cerca de 100 adultos, 3 dezenas de jovens. Pouco para uma cidade, muito para um rebanho. A igreja, outrora majestosa, agora exalava abandono, ouro descascado, ícones cobertos por teias, o cheiro de cera rançosa lutando contra o suor dos corpos amontoados. Quando as portas se fecharam atrás deles, um silêncio espesso caiu sobre a assembleia. Então ele subiu ao púlpito. O padre Erofei não era um homem. Era uma sombra com voz. Na dor da grande sacrifício, só nos resta alegria, entoou, e cada sílaba parecia um prego cravado na carne. Louvemos ao Senhor por tão glorioso destino. Os fiéis responderam em coro, mas não era uma oração. Era um rosnado disfarçado de devoção. Rodion, criado na fé ortodoxa, sentiu o estômago revirar. Aquilo não era cristianismo. Era uma paródia. Uma blasfêmia tão grotesca que até os demônios se envergonhariam. Tentou recuar, mas a multidão o esmagava. Mãos suadas, respirações ofegantes. Olhares vidrados. Eles não rezavam. Eles esperavam. Como cães famintos diante de um osso podre. Quando a missa terminou, o padre abençoou cada um com um sorriso de faca. Que todos conheçam a bênção do martírio. Eles saíram sorrindo. Sorrindo. Rodion ficou para trás, sozinho entre as sombras dos santos traídos. Aproximou-se de um ícone da Virgem, os dedos trêmulos tocando a madeira gasta. Ela olhava para ele. Não com reprovação, não com piedade, com esperança. Como se dissesse, agora, é com você. E então ele soube. Não era uma revelação. Era uma sentença.
Quando voltou ao apartamento, a noite já engolia a cidade. 2 adolescentes riam no corredor, trocando notas amassadas e comentários sobre aquela vadia que finalmente calou a boca. Rodion trancou a porta antes que o vissem. Eles não entendiam. Ninguém entendia. Mas ele entendia. E isso era pior que qualquer uivo. Sentou-se à mesa, os dedos dançando sobre papéis e canetas. Trabalho. Sempre o trabalho. Os números, as listas, a rotina mecânica que afogava o terror. Até que o sol se pôs e o silêncio voltou. Demasiado silêncio. Desta vez não havia coros. Não havia latidos. Apenas o arrastar de garras na madeira da porta. Algo grande. Algo paciente. Rodion não dormiu. Não ousou. E quando a madrugada o engoliu, sonhou com dentes. Com uma matilha sem fim. Devorando ruas, cidades, continentes. E no meio do caos ele parado observando. Enquanto algo dentro dele gritava, você podia ter impedido. Acordou com a resposta na ponta da língua. E um plano. Na escola abandonada, a laboratório fedia a décadas de esquecimento. Frascos empoeirados, equipamentos corroídos, manuais amarelados que falavam de fórmulas proibidas. Rodion trabalhou até os dedos doerem. Meia quilo de veneno. Não qualquer veneno, uma mistura tão letal que até o ar ao redor pareceu recuar. Em casa, o arroz fervia no fogão. Ele moldava bolas perfeitas, cada uma com um coração de morte no centro. Isca. Não para eles. Para aquelas coisas. E quando a primeira sombra rosnou do lado de fora, Rodion sorriu. Finalmente a caçada começaria. A janela permanecia aberta, mas nem todas as precauções do mundo poderiam apagar o peso no peito de Rodion. Ser lembrado como herói depois de morto não tinha o menor apelo, ele preferia sobreviver para ver o resultado de sua obra. As horas voavam, e o cheiro de arroz cozido já se espalhava pelo corredor, misturado ao odor metálico das substâncias que ainda impregnavam suas mãos. Os vizinhos notaram a agitação, os passos apressados, o vai-e-vem suspeito. Alguns bateram à porta, mas ele ignorou. Não havia tempo para explicações. Quando o crepúsculo pintou o céu de tons enferrujados, Rodion terminou. 500 bolinhos de arroz, cada uma sentença de morte embrulhada em inocência. Será o suficiente, pensou, enquanto espalhava os primeiros pela rua, como um semeador macabro jogando sementes de aniquilação nas calçadas e quintais. Se os cães não se importavam em devorar seus próprios mortos, o veneno faria o resto, uma cadeia de contágio que os extinguiria até o último. Ele voltou para casa já sob a cobertura da noite, o corpo exausto, a mente em chamas. Deitou-se, mas o uivo distante não demorou a rasgar o silêncio. Desta vez, porém, havia algo diferente no lamento das bestas, um tom gutural quase humano, como se a morte já lhes lambesse as entranhas. Rodion fechou os olhos e viu Eva, seu rosto contorcido em um banquete de carne podre, o pátio transformado em um salão de horrores onde os cães, agora cadáveres, eram servidos como iguaria. Será que a febre dos químicos está me consumindo? Questionou-se. Mas não importava. Importante era que, pela primeira vez em anos, o pesadelo parecia recuar. O barulho na porta o arrancou do sono como um balde de água gelada. Segunda-feira. O relógio marcava horas que ele deveria estar no trabalho. Esquecera o despertador. E pelo som dos passos pesados do lado de fora, não era apenas o chefe que vinha buscá-lo. Rodion cambaleou até a janela e congelou. A rua era um cemitério a céu aberto. Corpos de cães se empilhavam em montes. Disformes, alguns com os olhos revirados em brancos leitosos, outros com a pele esfolada como se tivessem sido escaldados por dentro. Poças de sangue escuro coagulavam no chão e o fedor, doce e putrefato, invadia até mesmo o quarto. Fechado. Ele deveria ter se sentido triunfante. Em vez disso, uma náusea o dominou, quando a porta foi arrombada com um chute. Fiodor, o buai, o ergueu do chão como se fosse um boneco de trapos, os dedos grossos cravados em seu pescoço. Tua obra, moleque? A saliva do homem borrifou. Seu rosto. O que tu fez, seu desgraçado? Ao fundo, a voz trêmula da velha Procor choramingava. Tantas décadas vivendo assim, e agora? O que será de nós? Rodion não esperava aquela reação, nem mesmo quando viu, atrás da multidão enfurecida, a figura imponente do padre Hierofei, os lábios torcidos em um esgar de desdém. Eles comiam gente, balbuciou, a garganta seca. Todos sabiam. E daí? Gritou uma mulher da escada, os olhos injetados de ódio. Gente morre o tempo todo. Ninguém vive para sempre.
Foi então que o primeiro golpe veio, uma faca cravada em seu abdômen. Rodion uivou, mas o impacto o soltou da garra de Fyodor. Ele rolou escada abaixo, os degraus, batendo em suas costelas como martelos. Quando atingiu o chão, não esperou. Disparou porta fora, enquanto a turba irrompia atrás dele, armada com o que tinha à mão, machados, barras de ferro, até uma cadeira quebrada. Maldito, berravam. Assassino! Os gritos se multiplicaram quando os moradores do barracão vizinho se juntaram à caçada. Em minutos, o povoado inteiro parecia ter despertado de um torpor coletivo, unido por um único propósito: vingança. Não pelos cães, mas pela vida que conheciam. Aquela rotina de medo controlado onde o perigo, pelo menos, tinha um formato familiar. Agora, o desconhecido os aterrorizava mais do que presas afiadas. Rodion corria como um animal acossado, as lágrimas queimando seu rosto. O ar ardia. Em seus pulmões, as pernas tremiam. Foi então que avistou a cancela entreaberta? Uma brecha, um segundo de graça. Atirou-se para trás do muro, encolhendo-se em um canto apertado, os soluços abafados contra os joelhos. Os passos se aproximavam, a terra estremecendo sob o peso da multidão. Ele ouviu o padre Hierofé incitando a massa, a voz rouca como um sino rachado, até que um grito cortou o ar, seguido por um engasgo úmido. Silêncio. Depois o som de corpos tropeçando, como se algo tivesse barrado o caminho. Um tiro ecoou. A porta de uma cabana rangeu, e uma velha emergiu no alpendre, a mão trêmula, ainda segurando a arma enferrujada. O disparo atraiu a horda como moscas à carne. Quando perceberam que a casa não estava abandonada, foi tarde. O cano explodiu. Em suas mãos, os estilhaços perfurando seu próprio peito. Rodion não viu o corpo cair. Só ouviu os gritos de surpresa, os xingamentos, o barulho de madeira sendo arrancada. E então nada. A turba, sem líder, sem rumo, dispersou-se como fumaça ao vento. Restou apenas um luto confuso, não pelos cães, não pela velha, mas por uma vida que, por mais cruel que fosse, ao menos era sua. O padre Hierofé jazia em uma vala, esquecido como lixo, vítima da mesma fúria que tentará comandar. Nas semanas seguintes, o povoado afundou em um torpor ainda mais denso. Boatos circularam sobre suicídios, sobre loucura. Até que um dia, como um sopro de ar fresco, em uma cripta, uma notícia revigorou os corações. A igreja tinha um novo sacerdote. O padre Agáfon era estranho, a barba rala mal cobria seu queixo e a batina, grande demais, arrastava pelo chão como um sudário. Mas falava com uma eloquência hipnótica, respondia a cada pergunta com uma segurança que acalmava até os mais céticos. Trazia livros, volumes antigos cujas páginas pareciam ter sido escritas por mãos há muito apagadas pelo tempo. Poucos se importavam com sua origem. Bastava que ele agisse. Derrubou o ídolo pagão sobre a porta, limpou as imagens sagradas, acendeu velas novas. Pela primeira vez em anos, o incenso subiu até o teto da igreja, e os fiéis de joelhos sentiram algo parecido com esperança. Mas Rodion, espreitando das sombras, sabia a verdade. E sorria.